Em 1989, o voo 232 da United saiu do aeroporto de Stapleton, em Denver, a caminho da Filadélfia com uma parada em Chicago. O piloto era o comandante Al Haynes. Nenhuma nuvem no céu que me lembre quando deixamos Denver. Era um belo dia de verão. Seria só um voo de rotina. Mas não ficaria assim por muito tempo. 296 pessoas estavam prestes a encarar uma luta de vida ou morte a 11 mil metros de altura. Estavam com 1 hora e 7 minutos de voo quando a explosão do motor traseiro sacudiu o avião. Dennis Fitch era um dos passageiros. O avião deu uma guinada para o lado e então houve uns 10 segundos de muito tremor em toda a aeronave, como se fosse um carro descendo uma rua de paralelepípedos em alta velocidade. A seção de força principal do motor, que fica por aqui, rompeu-se sozinha, deixando um grande buraco no compartimento bem aqui e levou com ela parte da linha hidráulica número 2. O sistema hidráulico controla a parte móvel das asas e da cauda do avião. É com o seu auxílio que o piloto dirige, muda de altitude e desce o avião durante a aterrissagem. No DC-10 existem 3 sistemas hidráulicos, alimentados cada um por um dos motores. Quando o motor número 2 explodiu, a linha hidráulica número 2 se foi. Isso não era um motivo de alarme imediato. O avião voaria com segurança com apenas um sistema operando. Os passageiros foram comunicados que o avião tinha perdido o motor. Isso atrasaria a chegada em Chicago, mas não havia motivo para alarme. Sabíamos da perda de um motor. O segundo oficial e eu começamos o procedimento para desligar o motor. E logo depois o primeiro oficial, Bill, disse: "Eu não consigo controlar o avião." Então nos demos conta que tínhamos um problema sério. Quando o motor traseiro explodiu, um estilhaço atingiu o setor da cauda e derrubou as outras 2 linhas hidráulicas. Sem o sistema hidráulico, a tripulação perdeu o controle do avião. Al Haynes, com todo o seu treinamento, nunca tinha visto algo igual. Porém, nenhum treinamento militar ou teste de habilidades jamais previu algo como o que ocorreu com o voo 232. Enquanto a tripulação lutava para manter o avião no ar, os passageiros não tinham consciência de que suas vidas corriam perigo, exceto um, Dennis Fitch, que treinou pilotos para voar no DC-10 e sabia que algo estava errado. Eu notei que a asa da direita estava se inclinando cada vez mais, nos levando mais para a direita. Também notei a posição do nariz indicando que estávamos subindo e devíamos estar descendo, faltando 1/3 da nossa força para uma altitude mais baixa. Uma vez que o avião é regulado para voar a certa velocidade, quer retornar a ela. Então o nariz cai automaticamente para recuperar a velocidade. E você vai ultrapassá-la. Assim que a ultrapassa, o avião diz: "Estou indo muito depressa." Então o nariz vai para cima. Era isso que estávamos fazendo. Fazíamos isso e o avião oscilava dessa forma de 400 metros por minuto para cima para 600 metros por minuto para baixo, que são oscilações muito grandes, tentando manter a mesma velocidade. Outro problema, a explosão projetara 2 grandes peças de metal à direita do compartimento do motor. As peças faziam com que o avião pendesse constantemente para a direita. Essas 2 peças de metal agiam como se fossem lemes e estavam empurrando a cauda desse modo, porque os lemes são aerodinâmicos. Mas essas 2 peças de metal estavam empurrando, e o ar que entra por um lado e sai pelo outro normalmente empurra o avião para frente. Mas passando por aquele buraco, o ar parecia um ariete, e isso empurrava a cauda. Quando Haynes soube que Dennis Fitch estava entre os passageiros, pensou que Fitch saberia o que fazer. Ele era o maior treinador do DC-10, quer dizer, ele conhecia o DC-10, e ele nos disse que estava a bordo, e nós o chamamos para ver se ele sabia o que fazer para que pudéssemos manter o avião no ar. A alavanca de comando estava toda para baixo. Eles tentavam fazer o nariz baixar e ir para uma menor altitude, e isso não estava dando certo. Francamente, estava acontecendo justamente o contrário do que queriam fazer. Então, olhei por sobre o ombro do engenheiro para os medidores hidráulicos do painel do segundo oficial. Eles indicavam 0. E isso é uma coisa que você só vê no hangar quando o motor é desligado. Esse foi o cenário que eu encontrei. E no DC-10, sem o sistema hidráulico, não é possível controlar o voo. E não havia nenhum procedimento a adotar. Não tínhamos nenhum treinamento para isso. Com todos esses problemas na cabeça, éramos obrigados a admitir, para dizer o mínimo, que talvez morrêssemos todos aquela tarde. O comandante Haynes chamou a chefe de comissários à cabine e explicou a seriedade do problema. Sugerimos que ela preparasse os passageiros para um pouso de emergência, porque havia pouco controle. Não daria para chegar ao aeroporto. Tínhamos que descer num campo em algum lugar. A comissária de bordo não queria assustar os passageiros e esperou para fazer um comunicado geral. Na cabine, Haynes surpreendeu Fitch, pedindo a ele que tomasse conta dos propulsores.
Entrar numa cabine totalmente estranha como um invasor e de repente receber do comandante a operação dos propulsores, este foi realmente um gesto único e incrível da parte dele, considerando-se as condições e o fato de que ele não me conhecia. A atitude de Haynes foi incomum porque houve uma época em que um piloto, especialmente um piloto militar, jamais delegaria tal responsabilidade. A atmosfera na cabine era pesada, uma atmosfera de autoritarismo, e o comandante era o chefe. Ele ainda é o chefe, e é quem toma a decisão final na cabine. Mas naquela época era muito difícil para os membros subordinados da tripulação darem palpites. O 232, Dennis Fitch assumiu a tarefa que Haynes lhe deu e tentou estabilizar o avião. Um dos problemas era que o avião tinha essa tendência de subir e baixar. Ele queria ir para cima e depois para baixo. Assim, sempre que ele estava no momento de descida, eu tinha de injetar uma boa dose de propulsão e empurrar as alavancas até a potência máxima. Isso fazia o nariz voltar para cima novamente. Quando a subida estava muito íngreme, eu precisava contê-lo e tinha que desligar a propulsão. E isso fazia o nariz voltar a cair. Agora, tínhamos um problema secundário. Era a tendência do avião querer girar à direita. Em outras palavras, a asa direita estava sempre pendendo. Obviamente não queríamos que isso acontecesse e para enfrentar o problema tínhamos que acionar o motor direito na frente do da esquerda todas as vezes. Quando a coisa se configurou dessa forma, eu tendo que operar os dois motores juntos, eu vacilei. Continuamos pendendo, mas tínhamos um pouco mais de controle para imprimir uma direção, porque ele podia ficar concentrado nos propulsores enquanto pensávamos no controle de tráfego aéreo, nos passageiros, comunicados, em todas essas coisas. Unidade 232, direção. Eu não sei se vamos atingir o aeroporto. O comandante Haynes informou ao controle de tráfego aéreo que eles não tinham como atingir Chicago. Teriam que pousar num aeroporto mais próximo. Foi Sioux City. Eles tinham uma pista longa o bastante para acomodar um DC-10, mas então o problema foi levar o avião até Sioux. Unidade 232, direção. Vire levemente para sua esquerda para fazer a volta no final e poder se afastar da cidade. O controlador de tráfego aéreo dirigiu Haynes até o aeroporto de Sioux. Com um avião que só podia virar à direita, a aproximação foi difícil. Tentamos virar à esquerda e descobrimos que podíamos virar à esquerda. Quando completamos a curva usando a propulsão de novo, paramos bem perto da direção que queríamos. E havia uma pista de pouso bem diante do nosso nariz. Estava a uns 15 quilômetros, mas podíamos vê-la. O aeroporto estava à vista. Está vindo à pista? Estaremos com vocês em breve. Muito obrigado pela ajuda. 29 minutos depois da explosão do motor número 2, 15 minutos antes do voo 232 atingir o solo, os passageiros souberam que havia um sério problema. Com as rápidas instruções das comissárias, eles se prepararam para um pouso forçado em Sioux City, Iowa. Pista livre para pouso. Quer dizer que isso é uma pista? Hã? Quando estávamos a uns 100 metros de altura, começou uma outra oscilação para baixo. Então o nariz baixou, a velocidade do ar aumentou. Ele arrumava impulso para a subida e a asa direita pendia exatamente como tinha sido todo o tempo. Quando acionamos os propulsores para que o nariz e a asa subissem, como fazíamos, por alguma razão, e ninguém pode explicar porquê, esta turbina gerou mais potência do que esta. Então isso fez com que a asa se erguesse em demasia e o avião atingiu o solo com uma inclinação lateral de uns 20 graus acima do nível de voo. Estamos indo muito depressa para um pouso suave. O avião está em chamas. Quando o avião atingiu o solo, o trem de aterrissagem rompeu-se e a asa direita quebrou perto do tanque de combustível, produzindo uma bola de fogo. Eu me lembro. Eu olhava para baixo quando nos aproximamos da pista. Descíamos a uns 50 metros por minuto. Um avião normal desce para pousar a uns 30 metros por minuto no máximo. Então, nos chocamos com muita força. Minhas mãos se soltaram dos manetes. Meu rosto bateu no rádio abaixo de mim. Eu me levantei e olhei para a esquerda e vi as chamas pela janela do comandante Haynes. Você normalmente aterrissa um DC-10 a uns 200 km por hora. Estávamos a 400 km por hora. Estávamos indo muito rápido. E quando chegamos à pista, a asa começou a subir, provavelmente por causa da velocidade. Depois a asa começou a virar o avião de cabeça para baixo. E enquanto ia sendo virado, ele realmente ficou no ar só um pouco acima do solo. E daí caiu de novo. Primeiro o nariz, a cabine rachou. E esse é um ponto de montagem, onde o avião é juntado. Quebrou também na galley, que é outro ponto de junção. E ele já tinha quebrado aqui. Então quebramos em 4 pedaços principais.
185 pessoas sobreviveram ao acidente. Avião totalmente destruído no solo. Mais tarde, de seu leito no hospital, o comandante Al Haynes viu as imagens de sua aterrissagem na TV. Minha esposa estava sentada ao meu lado. Eu perguntei a ela quem era quando aquele acidente ocorreu, porque ninguém escaparia dali. Ela disse, era você. 3 meses depois, Al Haynes voltou ao trabalho. O fato de eu ter tido um acidente é só o modo como a coisa funciona. É como tirar a sorte. E o fato de ter sobrevivido é um milagre no que me diz respeito. E eu estava pronto para voltar ao trabalho e voar um pouco mais. O comandante Al Haynes começou sua carreira na Marinha pilotando monoplanos. Em 1989, ele provou que um piloto pode contar com a força e a experiência de sua tripulação sem comprometer sua autoridade. Para os pilotos comerciais de todas as partes, ele redefiniu o significado de se ter a equipe certa.